sejam bem-vindos mais uma vez à nossa rede da Editora Atualizar. Eu sou o professor Sérgio Sarquis e nós estamos dando continuidade ao nosso curso de matemática, perfeito? Na aula passada, nós resolvemos alguns exercícios sobre problemas que formam uma equação do primeiro grau. Então, como nós dissemos na aula passada, você tem que pegar o texto e converter esse texto numa linguagem matemática. E essa linguagem matemática cai numa equação do primeiro grau. Nós vamos dar continuidade resolvendo mais 2 exercícios sobre esse assunto. Então, vamos lá. Você pode acompanhar isso na telinha, porque você vai ver aí o enunciado do problema. Mas vamos ler o texto com bastante atenção e transformar esse texto numa linguagem matemática. Então, tudo começa assim. Questão 3. Uma agência de turismo vende pacotes familiares de passeios turísticos, cobrando para crianças o equivalente a 2/3 do valor para o adulto. Uma família de 5 pessoas, sendo 3 adultos e 2 crianças, comprou um pacote turístico e pagou o valor total de R$ 8.125. Com base nessas informações, calcule o valor que a agência cobrou de uma criança para realizar esse passeio. Então você observa que o texto fala que uma família de 5 pessoas, composta de 3 adultos e 2 crianças. Fala também que o preço cobrado por criança equivale a 2/3 do preço cobrado para cada adulto. E que essa família adquiriu um pacote que totalizou R$ 8.125. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que transformar todas essas frases em linguagem matemática. Todas essas frases, elas podem ser passadas para uma linguagem matemática. E é isso que vai fazer com que nós formamos a equação do primeiro grau. Perfeito? Muito bem. Então, a primeira leitura do texto nos remete ao seguinte. Qual é o preço cobrado para cada criança mesmo? Ele informa que cada criança, vamos indicar a criança pela letra C, para associar com a palavra. Então eu vou representar uma variável chamada criança pela letra C. E que o preço cobrado para cada criança corresponde a 2/3 do preço cobrado para cada adulto. Perfeito? Então, o que nós temos aí é C representando o preço cobrado por criança e A representando o preço cobrado por adulto. E que cada criança corresponde a 2/3 de um adulto. Segunda informação, que essa família é formada por 5 pessoas. 5 pessoas, das quais 3 são consideradas adultas e 2 são consideradas crianças. E que ao adquirir um pacote turístico, essa família pagou a quantia de R$ 8.125. Então aí que é o ponto importante que vai decidir a questão por você. Ora, se eu tenho uma família formada por 5 pessoas e ela adquire um pacote turístico e paga R$ 8.125, isso significa tecnicamente que os 3 adultos mais as 2 crianças fecham um valor de R$ 8.125.
O preço cobrado por 3 adultos mais as 2 crianças corresponde a R$ 8.125. Como nós sabemos que o preço cobrado por cada criança equivale a 2/3 do preço cobrado para cada adulto, eu vou pegar essa informação e vou substituir na equação principal. Isso nos remete à seguinte composição: 3A mais 2 vezes, no lugar da letrinha C, eu vou substituir por 2/3 de A. 2/3 de A. E isso tem que dar R$ 8.125. Muito bem. Dando continuidade, nós teremos 3A mais 2 vezes 2 é 4. 4A sobre 3. Igual a 8.125. Então aí está a nossa equação do primeiro grau, que é uma equação fracionária e que, portanto, exige que você tire o mínimo múltiplo comum. Mas aqui está tranquilo, né? Porque como só tem um único denominador, o mínimo é o próprio valor 3. Lembrando que embaixo desses valores é como se existisse ali o denominador 1. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9A. 3 por 3 dá 1 vezes 4, 4. 4A. Aqui também é 3. Já que vamos tirar o mínimo, tiramos o mínimo dos dois lados, que é para depois poder cortar. 3 por 1 dá 3. 3 vezes 8.125. 3 vezes 8, 24. 125 vezes 3, 375. Perfeito? Né? 3 por 1 dá 3, 3 vezes 8, 24. 3 vezes 125, 375. Como nós tiramos o mínimo dos dois lados, nós podemos cortar. Então nós ficamos com 13A igual a 24, 375. Portanto, o valor de cada adulto é resultante da divisão de 24.375 por 13. Perfeito? Então, o valor cobrado para cada adulto equivale a 24.375 dividido por 13. Muito bem. Vamos dar uma lembradinha na pergunta que o problema está fazendo. O problema diz assim: com base nessas informações, calcule o valor que a agência cobrou de apenas uma criança para realizar esse passeio. Então aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um determinado comportamento que é normal em todo mundo. O normal é o aluno fazer essa divisão. Ele vai pegar o 24.375 e dividir por 13. Só que tem um detalhe: a pergunta não é quanto se pede ou quanto se cobra de cada adulto. A pergunta é quanto se cobra de cada criança. Então aqui vai uma sugestão para você. Como isso aqui não é a minha pergunta final, eu não vou perder meu tempo dividindo esse valor por 13. Eu vou pegar esse valor e vou substituí-lo diretamente aqui, ó. Você pode fazer a divisão, você pode dividir 24.375 por 13 normalmente, não tem problema. Mas, na minha opinião, você estará perdendo tempo ao fazer essa divisão. Pegue esse valor e substitua direto aqui, no valor da letrinha A.
Então nós vamos ter assim, que o valor cobrado para cada criança será 2/3 de 24.375 sobre 13. Perfeito? Ora, senhores, se nós pegarmos o 24.375 e simplificarmos por 3, isso volta a ser 8.125. Porque 24 por 3 dá 8 e 375 por 3 dá 125. Percebem isso? Então, o que aconteceu? Eu fiz uma continha de uma forma um pouco mais rápida. Ao invés de eu dividir por 13 aqui, eu deixei para simplificar. Então, o valor que vai ser cobrado de cada criança corresponde a 2 vezes 8.125 dividido por 13. Portanto, multiplicar algo por 2 é dobrar o seu valor. Então, dobrar o 8 fica 16 e dobrar o 125 fica 250. Então, na verdade, eu, ao invés de fazer toda essa divisão, jogar lá e fazer novamente a divisão, eu optei em substituir direto. Então, aí vai de cada um de vocês. A melhor maneira de você fazer um problema é a forma que você sabe. Nós aqui passamos uma orientação, damos uma dica, uma ideia, mas se você souber fazer da sua forma, essa é a melhor maneira. Perfeito? Muito bem. Então agora nós temos que dividir esse valor, né? Eu tenho que pegar o número 16.250 e temos que dividir por 13. Então, 13 cabe uma vez, sobra 3, aqui vão caber 2 vezes, 2 vezes 13, 26, sobra 6, abaixa 65, dá 5, sobra 0, abaixo 0. E aí nós temos o resultado final da nossa continha. O valor cobrado para cada criança corresponde a R$ 1.250. Perfeito? E isso nós encontramos na alternativa letra D de dado da nossa questão. Então, o que é importante você perceber é que você transformou a linguagem escrita numa linguagem matemática e que essa linguagem matemática cai numa equação do primeiro grau. No nosso caso aqui, nós caímos numa equação do primeiro grau fracionária e, portanto, tivemos que tirar mínimo e tudo mais. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Esse exercício, ele forma aquilo que dentro da matemática nós chamamos de sistema de equações. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho duas informações. Eu tenho o valor da criança em relação ao adulto e eu tenho aqui a soma dos adultos com as crianças. Isso se chama sistema de equações do primeiro grau, que é, inclusive, o nosso assunto da próxima aula. Nós vamos trabalhar especificamente com a resolução de sistema de equações, ok? Mas antes disso, vamos fazer um quarto exercício para sedimentar essa ideia, né? Para que a gente possa entender como se transforma a linguagem em forma de texto numa linguagem matemática, ok? Então, vamos apagar aqui o quadro e vamos fazer a leitura do nosso quarto e último exercício
dessa aula. Esse exercício já está sendo colocado aí para você na telinha, para que você possa acompanhar a leitura do mesmo. Ok? Vamos lá então. Questão de número 4. Diz assim: 4 agentes penitenciários fizeram um determinado número total de horas extras no último mês. Sabe-se que Luiz fez 1/5 desse total, que Mário fez o triplo de Luiz, que João fez 1/3 do que Luiz fez e que Otávio fez 5 horas extras. Pode-se concluir, então, que o número total de horas extras que Mário fez nesse mês foi 2,5, 7,5, 15,5, 22,5 e 37,5. Então, mais uma vez, você vai ter que aprender a interpretar o texto e, consequentemente, transformar a linguagem escrita numa linguagem matemática. Então, é inevitável você ter que fazer uma releitura do texto. A primeira leitura que você faz é para você poder tomar conhecimento do problema. E agora você vai, à medida que vai lendo o texto, já transformando a linguagem escrita na linguagem matemática. Então vamos lá. De forma sucinta, o texto diz assim: existe um total de hora extra feita por eles. Então você vem aqui e diz assim, ó, total de hora extra, T, né? Associando a variável com aquilo que ela representa. Total de hora extra, T. Muito bem. O texto fala que o Luiz, vamos indicar Luiz por L, ele fez o equivalente a 1/5 desse total. Então, Luiz fez o equivalente a 1/5 do total. Né? Lembrando que o do corresponde a vezes. 1/5 do total. Que você pode simplificar escrevendo simplesmente T sobre 5. 1/5 de alguma coisa significa esse alguma coisa dividido por 5. Muito bem. Aí vem o Mário. Que o texto informa que fez o triplo do que Luiz fez. Ou seja, Mário fez o triplo da quantidade feita pelo Luiz. Então, o triplo de Luiz. Mário fez o triplo do que o Luiz fez. Mas como nós sabemos que o Luiz fez T sobre 5, então nós já aproveitamos e colocamos assim, 3T sobre 5. Que de forma mais sucinta, escrevemos dessa maneira. Perfeito? Então observe que você está lendo o texto e transformando as frases, a linguagem escrita, numa linguagem matemática. Legal. Dando continuidade, o texto informa que o João fez 1/3 do que Luiz. Então, um novo personagem, João, fez, vamos colocar o João aqui como J, 1/3 do Luiz. Ora, como o Luiz fez T sobre 5, nós temos 1/3 de T sobre 5. Ou seja, T sobre 15. Ok? E agora vem o quarto e último personagem, que é o nosso amigo Otávio.
E agora, muita atenção no que o texto está dizendo. Simplesmente o texto diz assim, que Otávio fez 5 horas extras. Em outras palavras, a quantidade de horas trabalhada pelo Otávio não depende de nenhum outro personagem. Ele simplesmente fez 5 horas. Ora, eu tenho aqui a tradução da parte textual numa linguagem matemática. O Luiz fez t sobre 5, o Mário fez 3t sobre 5, o João fez t sobre 15 e o Otávio fez 5 horas. A pergunta é, como que agora eu pego todas essas informações e formo com ela uma única equação? Então você tem que perceber o seguinte, que esses 4 personagens aqui, eles executaram um total de hora extra. E esse total nós chamamos de T. Portanto, a soma dos 4 valores, Luiz mais Mário mais João mais o Otávio, tem que ser o equivalente ao total de horas extras. Perfeito? Então, a soma desses 4 valores tem que dar o total T. Então, agora eu vou substituir. No lugar do Luiz, nós vamos escrever T sobre 5. No lugar do Mário, vamos escrever 3t sobre 5. No lugar do João, nós vamos escrever t sobre 15. E no lugar do Otávio, nós vamos escrever o valor 5. E no lugar da palavra total, nós vamos representar o t, que é o total de hora extra realizada pelos 4 personagens. Muito bem, mais uma vez nós caímos numa equação do primeiro grau do tipo fracionária. O mínimo múltiplo comum entre 5 e 15 e 1 é o próprio 15. Então eu insisto com vocês nesse ponto. Já que eu vou ter que tirar o mínimo, tira o mínimo dos 2 lados da igualdade, que é para você poder cortar depois no final. 15 dividido por 5 dá 3 vezes t, 3t. 15 por 5 dá 3 vezes 3, 9. 9t. 15 por 15 dá 1 vezes t. E 15 por 1 dá 15 vezes 5, 75. 15 por 1 dá 15 vezes t, 15t. Ora, como nós tiramos o mínimo dos 2 lados, nós podemos cortar. E com isso, o nosso denominador foi embora. Nós ficamos com uma equação todinha inteira. 3, 4, 9, 13, 10, 13t. Mais 75 igual a 15t. Passando o 13 para lá, você fica com 75 igual a 15t menos 13t. Portanto, 75 igual a 2t. O que quer dizer, então, que o total de horas trabalhada por eles corresponde a 37,5 horas. Esse é o total de horas trabalhada pelos 4 personagens. Perfeito? Mas o texto deixou bem claro que ele quer que você calcule o total de horas realizada pelo Mário. Então agora a gente vai finalizar o problema, lembrando que o valor correspondente a Mário é 3t sobre 5. 3t
sobre 5. Então, no lugar da letrinha T, nós vamos escrever o valor 37,5. 3 vezes 37,5 sobre 5. Bom, a partir desse ponto, cada um faz da forma como achar melhor. Por exemplo, você pode primeiro multiplicar o 37,5 por 3, depois dividir por 5. Ou você pode pegar o 37,5, já dividir por 5. Veja por quê. Porque 37,5 termina em 5. Isso quer dizer que esse número é divisível por 5. Pode não dar um valor inteiro, essa divisão, mas você vai chegar numa divisão exata. E, por exemplo, ao dividir 37,5 por 5, vamos fazer a continha aqui, ó. 37,5 dividido por 5. 7 vezes 5, 35, 25. Perfeito? Então, a divisão de 37,5 por 5 dá o 7,5. E agora eu vou pegar 3 vezes esse valor, o que vai nos levar à resposta de 22,5 horas. Então, a quantidade de horas trabalhadas especificamente pelo Mário corresponde a 22,5 horas trabalhadas, de um total de 37,5. Perfeito? E isso nós encontramos na alternativa letra D também, né? A exemplo da questão anterior, alternativa letra D. Perfeito? Com isso, pessoal, nós fechamos essa primeira parte da chamada equação do primeiro grau, que é a resolução de problemas. Lembrando que isso é fundamental em termos de concurso público. Esse é um conteúdo que sempre está presente em qualquer edital que tenha matemática e raciocínio lógico matemático. Equação do primeiro grau é fundamental. Não tem edital que não tenha esse conteúdo. Ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.